Como eram as galáxias mais antigas e distantes do universo? O que aconteceria se um telescópio fosse tão poderoso que pudesse ultrapassar os limites do que sabíamos sobre o universo primitivo? O telescópio Hubble já nos proporcionou uma vista deslumbrante do espaço profundo, mas o telescópio James Webb promete levar-nos ainda mais atrás no tempo. Por que é que este último vislumbre do cosmos muda tudo o que cientistas antes presumiam? Como tudo começou? Ao longo da história humana, milhares de cientistas, filósofos e religiosos ponderaram sobre o início dos tempos e as origens da criação. Há muitos milhares de anos, foram inventadas histórias sobre um Deus que disse que haveria luz. Mais tarde, cientistas procuraram verificar se havia um pingo de verdade nos antigos mitos da criação. A teoria do Big Bang originou-se há cerca de 100 anos e forneceu pela primeira vez abordagens coerentes que uniram vertentes até então conhecidas de cosmologia, astronomia e física. A ideia era um ponto de partida, em uma singularidade, depois um estrondo e uma sopa primitiva fervendo espalhada em frações de segundo em um espaço no qual antes provavelmente nada existia. Durante muito tempo, ninguém duvidou da teoria, parecia demasiado coerente. Mas então, o telescópio espacial James Webb mostrou em suas primeiras imagens algo que não deveria existir segundo a teoria do Big Bang. HD1 é uma galáxia estimada em 13,5 bilhões de anos-luz de distância. Isso é inacreditável, 100 milhões de anos-luz além da próxima galáxia GNZ11. HD1 existiu 300 milhões de anos após o suposto Big Bang. Com esta descoberta, surgiram algumas novas questões fundamentais. Como poderia já existir galáxias fixas de grande luminosidade e ordem no universo ainda tão jovem e a descoberta é realmente real? A forma, o brilho e a riqueza estelar desta galáxia mais antiga são tão notáveis que a descoberta nunca poderá ser uma galáxia em conformidade com as leis e cálculos do Big Bang. Cientistas ficaram chocados, alguns entusiasmados, outros rejeitam veementemente a descoberta até hoje e suspeitam de algum tipo de erro. Na foto, as fontes de luz mais antigas do cosmos já vistas por um ser humano aparecem apenas como coleções vermelhas difusas de luz. Um leigo não consegue ver muita coisa aqui, mas os finos sensores do telescópio e milhares de algoritmos de computador podem extrair tanta informação desta luz que o olho humano sozinho nunca conseguiria. Ao estudar milhares de galáxias em uma imagem assim, é comum primeiro extrair a fotometria de cada fonte com cada filtro disponível. A seguir, também por fotometria, é determinado o desvio para o vermelho de cada fonte de luz. Grandezas observadas, como o brilho aparente, podem ser convertidas em grandezas físicas por computadores, usando o desvio para o vermelho. Quanto maior a distância no contínuo espaço-tempo, maior será o desvio para o vermelho. Astrônomos usam este efeito para calcular a distância que a luz percorreu para chegar até nós, e, portanto, idade e distância de uma galáxia. Este desvio para vermelho fotométrico é fácil de determinar, mas não tão preciso em seus resultados quanto os desvios para vermelho espectroscópicos, que só podem ser determinados por um espectro de luz de alta qualidade. As observações espectroscópicas sempre requerem muito mais tempo de observação por galáxia. Para realizar uma análise fina do espectrômetro, uma única galáxia precisa ser representada em uma área maior da imagem para que a luz observada fosse melhor distribuída no detector. Atualmente, estudiosos e cosmólogos discutem se a descoberta da galáxia mais antiga pode ser devida a um erro de medição do desvio para o vermelho. O Big Bang foi um erro? De acordo com os modelos cosmológicos mais aceitos, o universo começou há 13,8 bilhões de anos com o Big Bang. A partir do Big Bang, prevaleceu a idade das trevas cósmicas. Havia nuvens soltas de partículas e um calor incrível. O universo jovem era demasiado quente, pois assim a matéria poderia ter se formado. Somente muitas centenas de milhares de anos depois, os primeiros átomos se uniram e formaram moléculas mais estáveis. Muito lentamente, se formou a primeira matéria. Depois, se acumularam nuvens de gás e poeira, que em algum momento começaram a oscilar tão violentamente que as primeiras estrelas se formaram no coração das nuvens, momento em que havia luz no universo. Embora a teoria do Big Bang não diga exatamente quando as primeiras estrelas surgiram, é certo que esses processos levaram vários milhões de anos. Mesmo assim, havia apenas estrelas gigantes com vida curta. Centenas de milhões de anos se passaram até que novas gerações de estrelas fossem formadas, e ainda nem chegamos ao ponto em que estrelas passaram a formar galáxias complexas. Mas, se acreditarmos em James Webb, existiam galáxias prontas, altamente organizadas e galáxias estreladas já há 300 milhões de anos após o Big Bang.
Apesar das suposições, astrônomos nunca tiveram certeza de como realmente era o universo primitivo. Assim, continuaram a testar os limites de seus instrumentos e construíram um telescópio como o James Webb. Graças à sua tecnologia infravermelha altamente sensível, este telescópio colocado no espaço pode ver mais longe e com mais nitidez que qualquer um de seus antecessores e qualquer um dos melhores telescópios da Terra. A missão de Webb era claramente descobrir como era o amanhecer cósmico. O mandato de James Webb começou em meados de 2022, com grandes manchetes proclamando que astrônomos iriam agora, pela primeira vez, olhar para a vasta extensão e esclarecer os primórdios do cosmos. Então foi anunciada a descoberta da galáxia mais distante e mais antiga já observada. HD1 não foi originalmente descoberta por James Webb, foi uma imagem tirada por Hubble, o antigo telescópio espacial, no qual pesquisadores italianos reconheceram a galáxia. Em 7 de abril de 2022, foi aclamada como a descoberta do objeto astronômico mais distante já observado. HD1 está localizada a uma distância de 13,5 bilhões de anos-luz. Já então surgiram as primeiras dúvidas sobre a descoberta. Uma galáxia tão antiga e luminosa não cabia na imagem. O telescópio ALMA, no Chile, entretanto, confirmou a descoberta pouco depois. Mesmo assim, alguns cosmólogos não queriam acreditar na idade da galáxia. O mundo inteiro aguardava o lançamento do telescópio James Webb. Ocorreu em abril, ainda em sua jornada até sua localização, a centenas de milhares de quilômetros de distância da Terra, no universo. Webb deveria esclarecer o assunto e descartar definitivamente um erro. Em vez de duvidar da idade de HD1, James Webb apresentou uma imagem que mostra ainda mais galáxias que HD1 e provavelmente muito mais antigas. O choque foi profundo e desde então, milhares de astrônomos em todo o mundo procuram desesperadamente respostas. Vemos o passado. Os telescópios são peças maravilhosas da tecnologia humana. Com espelhos gigantes, captam luz que viajou bilhões de anos através do espaço. Olhar para o espaço é olhar para o passado, uma vez que a luz não viaja infinitamente rápido e leva tempo para viajar pelo espaço para chegar até nós. É por isso que astrônomos explicam que vemos este objeto distante, tal como era há 300 milhões de anos, quase imediatamente após o Big Bang, quando o nosso universo supostamente surgiu. HD1 e várias outras candidatas a galáxias muito antigas foram observadas por equipes internacionais de astrônomos com uma variedade de telescópios durante um total de 1.200 horas. Pesquisadores precisam ter certeza antes de começarem a revisar velhas teorias ou terem de admitir modelos cosmológicos inteiramente novos. Para isso, os telescópios Subaru, o telescópio Vista, o telescópio infravermelho do Reino Unido, o Atacama Large Millimeter ou Submillimeter Array e o telescópio espacial Spitzer foram apontados para o mesmo ponto do espaço. Juntos, os melhores telescópios do mundo deverão identificar a verdadeira distância do tênue objeto vermelho. Da mesma forma, antes de HD1, foi confirmada a galáxia mais antiga até hoje, GNZ11. Esta galáxia fica na direção da Ursa Maior e deteve o recorde de galáxia mais distante por vários anos. GNZ11 está a 13,4 bilhões de anos-luz de distância, com um desvio para o vermelho de 11,09. Significa que existiu 400 milhões de anos após o Big Bang, mas é 100 milhões de anos mais jovem que a HD1. O brilho da galáxia não foi tão chocante quanto o de HD1. Esta galáxia brilha tão intensamente na luz ultravioleta que ficou claro que esta galáxia está repleta de atividade. Cientistas, portanto, especulam que HD1 pode ser uma galáxia estelar, onde as estrelas estão sendo produzidas em um ritmo rápido. Antes de James Webb aparecer, parecia que estas poderiam ser as primeiras estrelas do universo. Cientistas ficaram curiosos, porque as supostas primeiras estrelas da chamada População 3 existiam até então apenas em teoria, ninguém as tinha visto ainda. Teriam sido estrelas gigantes, quentes, luminosas, brancas ou azuladas, as primeiras produzindo elementos químicos mais pesados que hidrogênio. No entanto, a suposição não pôde ser confirmada até agora e pouco depois, James Webb descobriu já várias outras galáxias que são provavelmente ainda mais antigas que a HD1. 10 vezes mais estrelas? Como parece atualmente, todas essas primeiras galáxias eram starbursts, que fervilhavam com a formação de estrelas. Mesmo que fossem estrelas muito antigas ou estrelas de população 3, permanece a questão de por que as primeiras estrelas supostamente se formaram em galáxias complexas e não brilharam solitárias no espaço.
pesquisadores propuseram duas novas teorias para explicar a alta produção de energia das galáxias antigas. Uma é que elas poderiam ter um buraco negro supermassivo em seu centro, com 100 milhões de vezes a massa do Sol. Este seria o buraco negro mais antigo deste tamanho já descoberto. HD1 e outras galáxias muito antigas, por outro lado, podem abrigar algumas das primeiras estrelas do universo, que são completamente diferentes do que cientistas imaginaram anteriormente. Investigadores também poderão ter de encarar a desagradável verdade de que as teorias anteriores sobre o início do universo estão simplesmente erradas. O Big Bang nunca poderia ser comprovado, apenas o cálculo das circunstâncias estava correto. Desta forma, já foram feitas muitas previsões sobre o universo, que foram confirmadas posteriormente. Contudo, não devemos excluir que este método para a determinação dos processos no cosmos sempre funcione. Portanto, pode ser que nem HD1 nem as muitas outras galáxias muito antigas descobertas por James Webb sejam as mais antigas. Talvez Webb descubra em breve galáxias que existiram ainda mais próximas do até então suposto Big Bang, que, portanto, farão os pesquisadores repensar. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos!